Bom, eu lembro que a aula passada a gente já tinha parado aqui, né? A gente tinha calculado o prazo de recebimento, não era isso? A gente chegou a um prazo de recebimento de 21 dias. E aí, só relembrando, a gente viu que esses 21 dias a gente chegou por meio de uma média ponderada. Lembram-se disso? Tá fresco na memória aí ou não, gente? Sim. Tá? Então, a gente fez aí a média ponderada, né? Considerando os prazos, os diferentes prazos que a gente tinha, com as diferentes proporções. Então, parte do recebimento era em 30 dias e parte era à vista. Não é isso? Então, a gente fez a ponderação e chegamos aqui a 21 dias. E aí eu lembro até que eu tirei uma prova real para mostrar para vocês o porquê que esse número estava certo, né? Vocês lembram desse detalhe? Professor, eu não lembro não, você precisava refrescar a memória como chegou nesse número aí. Então, vamos fazer rapidinho aqui. Deixa eu minimizar aqui e colocar o Excel, nosso amigo Excel aqui. Então, olha só, a gente fez o cálculo da média ponderada, tá? Então, como a gente tem dois prazos diferentes nesse exercício, a gente tem que chegar a um só, porque lá eu preciso de um prazo. Então, eu vou transformar dois prazos em um. Como que a gente faz isso? Com base na média ponderada, né? Então, como que eu faço a média ponderada para se calcular o prazo? Eu vou escrever aqui o peso, né? Média ponderada sempre vai ter o peso, tá? E quais são os prazos de recebimento que eu tenho? No caso, eu tenho dois prazos. Um é à vista, não é? Um prazo à vista são quantos dias de recebimento? 0. Não é isso? Tá? E tem um prazo de 30 dias, não é isso? Vocês lembram lá do enunciado? De acordo com o Sim. enunciado, 30% das minhas vendas eu vou receber à São à vista. vista, né? E Isso, 70 a prazo. 70% a prazo. Ok? 70% a prazo. Então, eu vou fazer o cálculo, né? Médiazinha ponderada, tranquila. 30% de 0, 0, né? 70% de 30, 21, ok? Tá? E aí, como que eu faço? Soma, né? Então, o resultado final nada mais é do que a soma, não é isso? Tá? Então, aí, o que a gente faz aqui? A gente faz a soma, não é isso? 21 mais 0, 21 dias. Então, esse é o meu prazo de médio de recebimento, 21 dias. E aí eu mostrei para vocês, como é que a gente identifica que esse número está certo, né? Vocês lembram disso? Precisa recapitular? Sobre como chegou aos 21, deu para relembrar, Fábio? Sim, professor, sim. Sim? E aí a gente tirou a prova, lembram-se disso? Lembram-se? Tá tranquilo? Então tá bom, então vamos lá. Deixa eu minimizar aqui o Excel. E vamos aqui para o Word agora, novamente. Vocês estão vendo a tela, né, gente? Sim. Sim, professor. Tá. Então, deu um prazo médio de 21 dias de recebimento. Esse prazo eu replico para os demais aqui. Por quê? Porque, de acordo com o enunciado, o prazo ele se aplica aí a todos os meses dos 5 anos. Ok? Tá? Então, se eu fiz para um, automaticamente replico para os demais. Agora, prazo médio de estoque. Alguém tem alguma sugestão de como a gente enxerga isso? Como que a gente consegue enxergar um prazo médio de estoque? Sugestões, gente? O que significa um prazo de estoque? Um prazo de estoque significa quantos dias a minha mercadoria fica parada, esperando ser vendida. Faz sentido isso para vocês? Sim. Tá? Então, o prazo de estoque nada mais é do que isso. Quantos dias minha mercadoria fica parada esperando ser vendida? Tá?
Então, olha só, eu vejo uma relação aí entre quantos dias ela fica parada, ou seja, quantos dias ela fica estocada, não é isso? Para ser vendida. Então, eu já consigo perceber que existe uma relação aritmética aí entre o quê? Entre meu estoque e entre minhas vendas. Não é isso? Tá? Então, olha só. Qual é o tamanho do nosso estoque aqui? Ele está falando que é de 24 mil unidades, não é isso? Tamanho do nosso estoque, 24 mil unidades. Tá? Ok? Quanto eu vendo por mês? Quantos CDs eu vendo por mês? 8.000. 8 mil, não é? Então, o meu estoque, ele fica parado quantos dias esperando ele todo ser vendido? Demora quantos dias para que todo esse meu estoque seja vendido? 3 meses? 3 meses, exatamente. Exatamente, tá? Então, olha só, como que você chegou a essa lógica? Quem foi que falou o resultado? Foi eu, professor. Matheus. Matheus? Como você chegou a essa lógica, Matheus? Eu multipliquei o 8.000 por 3, que daria 24.000, que seria o saldo final do estoque. Isso, exatamente, tá? Ou mais fácil seria também 24 mil dividido por 8, 8.000. tá? Então, olha só, a hora que eu divido 24 mil, que é a minha quantidade de estoque, pela quantidade de vendas mensais, eu estou achando o quê? Quantos dias de estoque, né? Quanto tempo vai demorar para que meu estoque todo seja o quê? Vendido, tá? Então, se eu vendo 8 mil por mês, 24 mil peças, eu vou demorar quanto tempo para vender essas 24 mil peças? 24 mil dividido por 8 mil, que dá 3 meses. Só que a gente está trabalhando em dias, então eu vou transformar 3 meses em dias. Então, como que fica? 3 mil vezes 30. Aliás, 3 meses vezes 30 dias. Então, meu 90 prazo dias. médio de estoque será de 90 dias. Tá certo? Tranquilo, gente? Tá? Ok? Então, 90 dias para todos os anos. Certo? Se quiser conferir como que a gente confere isso daqui, que está certo, esses 90 dias. CMV dividido por 360, não é isso? Vezes o prazo de estoque, não é isso? Tá? Vai ter que dar o quê? O valor do meu estoque, lembram disso? Vamos ler até com vocês. Ok? Certo? Certo? Então, olha só, eu achei meu prazo de estoque. Então, depois que eu achei meu prazo de recebimento e meu prazo de estoque, eu consigo enxergar o meu ciclo operacional. Lembram-se disso? Meu ciclo operacional, no caso, é a soma de um com o outro, de 21 mais 90, que vai dar 111. Tá? Ok? E agora eu quero enxergar o ciclo financeiro. O que eu preciso para chegar ao ciclo financeiro? Preciso achar meu prazo médio de pagamento. Então, como as minhas compras são pagas? Vamos lá no enunciado? Olha só. De acordo com o enunciado, os fornecedores considerarão 30 dias de prazo para pagamento das faturas. Ok? Aqui eu vou ver o meu prazo de pagamento das minhas faturas. Então aqui eu não preciso fazer cálculo nenhum, porque ele está falando que 100% das minhas compras serão pagas em 30 dias. Então qual é meu prazo de pagamento? 30 dias. 30 dias. Ok? Não preciso fazer continha nenhuma. 30 dias. Aí com isso, finalmente eu chego ao meu ciclo financeiro, 81 dias. Tá? O que significa mesmo esses 81 dias? 111. 80 dias, né? Oi? O que significa? Não entendi. Oi, gente. Alô? É o ciclo operacional menos o prazo médio de pagamento? Isso, exatamente. Que aí a gente chega ao ciclo financeiro. O que significa um ciclo financeiro de 81 dias?
Eu preciso ter capital de giro que eu pago, depois de 81 dias eu recebo. Isso, exatamente. Então, esse ciclo financeiro de 81 dias, ele está falando, olha, com esses prazos que você tem, você vai pagar 81 dias antes de receber. Tá certo? Aí nasce aquele Professor, buraco que a gente falou, né? você Sim? pode só voltar um pouquinho nesse prazo de médio de pagamento de 30 dias? Eu não entendi De muito 30 bem. dias a gente não fez cálculo nenhum. Porque aqui no enunciado ele está falando que todas as compras serão pagas em 30 dias. Olha lá. Consideram-se que os fornecedores consideram 30 dias de prazo. Ah, entendi. Tá? Entendi. Então ali não tem continha para fazer. Tá? Ok? Ô, professor, se não fosse o caso, era só fazer a ponderada, né? É isso, exatamente. Seria fazer a ponderada. Exatamente. Tá? Ok? Ok. Tranquilo? Então tá bom. Então depois que eu calculei o meu ciclo financeiro, eu vou fazer o quê? Vou calcular o capital de giro. Capital de giro, lembra-se, é aquele capital necessário para que eu financie esse descasamento aqui entre quando eu vou pagar e quando eu vou receber, tá? E o capital de giro, a gente viu isso daqui, vocês fizeram vários exercícios. A fórmula é dada por duplicados a receber mais estoque. Aí eu chego ao meu capital de giro. Do meu capital de giro eu tiro contas a pagar, chego ao capital de giro líquido, ok? Lembram-se disso? Então, olha só, duplicados a receber, a gente já calculou, né? Só transcrever aqui, ó. Então, a gente calculou aqui em cima lá, duplicados a receber, ó, contas a receber, ó, 112, tá? Só transcrever, só copiei, tá? Só tô transferindo o dado de lugar. Tá bom? Meu estoque, qual é o valor do estoque? Tá aqui também, ó. Olha só, o valor do estoque, ó. 240, 252, 264. Então, o que eu vou fazer? Só vou transcrever. Tá certo? Como que eu faço para calcular o capital de giro? Eu somo duplicados a receber mais estoque. Simplesmente faço a soma. Então, do primeiro ano, 112 mais 240, 352. 117 mais 252, 369, 600. E assim eu vou indo para os demais anos. Ok? Certo? Tranquilo? Sim. Sim. Aí depois eu vou tirar o contas a pagar. O que eu faço com contas a pagar? Simplesmente transcrevo. Já calculei o contas a pagar. Então tá aqui, ó, 100, 85, 89. Simplesmente transcrevo. Ok? Aí, do meu capital de giro, eu subtraio meu contas a pagar. Vou chegar ao meu capital de giro líquido. Tá? Ok? Então, vocês fizeram esses exercícios aí. Tá? Tranquilo? Então, o que eu estou falando aqui? Ó? Eu estou falando que eu vou precisar de R$252 mil. Para quê? Para que eu cubra esse descasamento aqui entre quando eu pago e quando eu recebo. Eu vi que eu pago 81 dias antes de receber. Então, como que eu faço para viver esses 81 dias? Eu vou ter que colocar dinheiro no caixa. Dinheiro que eu coloco no caixa para financiar esses 81 dias, a gente chama de capital de giro líquido. Tá bom? Ok? Tranquilo? Sim. Então, esses 252 é aquele capital necessário para me financiar os 81 dias do ano 1. Os 284.600 é aquele capital necessário para financiar os 81 dias do ano 2. E assim sucessivamente. Aí depois, a gente vai calcular o quê? Chamado variação no capital de giro líquido. Isso daqui a gente não viu. Vamos ver agora. Tá? Então, para que eu calculo essa variação? Tá? Antes disso, vamos calcular a variação. Então, antes da empresa existir, quanto eu precisava de capital de giro líquido? Nada. Nada, não é? Passei a precisar quanto no ano 1? 252. 252. Então, variou quanto a minha necessidade de capital de giro? 252 mil.
Isso, 252. Eu não tinha necessidade, passei a ter necessidade. Ok? No ano 1, eu precisava de 252 de capital de giro. No ano 2, passei a precisar de 284,600. Ok? Variou quanto de um período para o outro? Variou 32.600. Oi, deu uma cortadinha aqui. Quanto? 32.600. Isso, exatamente. Perceberam? Então, olha só, precisava no ano 1 de 252 mil. Passou a ser a necessidade de 284.600. Qual foi a variação no capital de giro, na necessidade de capital de giro de um ano para o outro? 32.600. Ok? No ano 3, preciso de 298.830. Precisava de 284.600. Qual foi a variação de um período para o outro? 14.230. Isso, exatamente. Ok? Tá? Qual foi a variação no capital de giro líquido do ano 3 para o ano 4? 1.050. Ok. E qual foi a variação do capital de giro do ano 4 para o ano 5? Nada. Nada. Ou seja, zero. Tá? Ok? Tranquilo? Então, o que eu percebi aqui? Eu percebi qual é a minha variação no capital de giro líquido. Tá? Quanto variou de um período para o outro. Qual a importância disso? Alguém tem alguma sugestão de qual a importância para que eu enxergue qual a variação aqui de um período para o outro? Matematicamente, uma continha simples, né? Para saber se durante os anos está aumentando ou está diminuindo o Prazo, né? capital de giro que eu preciso. Isso, então exatamente, para saber se no decorrer do ano está aumentando ou diminuindo. Então isso significa dizer o quê? Significa dizer que aqui, né, essa variação no capital de giro vai estar mostrando quanto eu vou ter que investir por ano, anualmente, em capital de giro. Quanto eu vou ter que colocar na empresa de capital de giro, tá? Então olha só, o que aconteceu aqui, ó? Para que o ano rode, vou precisar de 252 mil, tá? Ok? Só que esses 252 mil, não tenho nada nele ainda, né? Na empresa, porque a empresa está começando agora. Então, vou ter que colocar quanto para que a empresa rode o ano 2, o ano 1? 252 mil, tá certo? No ano, esse capital, o que acontece? Ele está girando. Lembra quando a gente falou sobre o capital de giro? Ele está Ele já girando, está em não é caixa, isso? ele está girando. Então, ele está em caixa. Você não vê ele porque ele está girando. Por quê? Você vai lá, paga a sua compra hoje, daqui a 81 dias você recebe. Paga, daqui a 81 dias você recebe. Assim vai indo, tá? Então, ele está girando. Então, você já tem no seu caixa 252 mil. Então, no ano 2, você identificou que você precisa de 284.600 de capital de giro. Só que você já tem 252 girando. Então, você vai acrescentar quanto? 32.600. Exatamente. Tá? Ok? A hora que você acrescentar 32.600, você vai passar a ter 284.600 girando no seu caixa. Tá? Então, ele está lá, ele está girando. Né? Então, você já sabe que você tem 284.600 no seu caixa. O professor, essa variação de um ano ao outro, ela pode ser em função de aumento de vendas ou, ou só mesmo investimento no fluxo de caixa? Aumento de vendas. Nesse caso aqui foi aumento de vendas. Ah, tá. Porque, Tá? na verdade, esse dinheiro é um dinheiro que tem que estar girando na empresa para ela existir. Então, no próximo ano, se eu tenho um aumento de vendas, automaticamente eu vou ter um aumento de capital de giro. Sim, exatamente. Aumenta a sua necessidade de capital de giro. Tá?
Então, ó, aí olha só, então no ano 2 você vai precisar de 284.600 de capital de giro, né? E no ano 3, 298.830. Então, para chegar a esses 298.830, você vai precisar colocar quanto do seu bolso na sua empresa? 14.230. 14.230. Tá? No ano seguinte, então você fechou o ano 3, tendo 298.830 no seu caixa. Tá? No ano 4, você vai precisar de 299.880. Então, como você já sabe que você tem 298.830 girando, você vai simplesmente completar a diferença. No caso, 1.050. Tá certo? No ano 4 e no ano 5, a necessidade de capital de giro é a mesma. Então, isso significa que você não vai precisar acrescentar mais nada aqui a título de capital de giro. Tá? Por quê? Porque já está lá girando. Você já tem o capital necessário. Tranquilo? Ok? Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Então, é isso aí. Então, vamos lá. Tá? Depois a gente vai voltar a falar ainda hoje sobre isso daqui, tá? Sobre essa variação aqui. Ok? Então vamos lá. Quadro 8.6. Olha o nome desse quadro. Cálculo do fluxo de caixa. Tá? Cálculo do fluxo de caixa. Então o resultado final desse fluxo, desse quadro, vai estar mostrando o que pra gente? Um fluxo de caixa. Tá certo? Não é isso? Concordam? Aqui é língua portuguesa, ó. Então, estou falando que o quadro 8.6, vou fazer o quê? O cálculo do fluxo de caixa. Tá? Então, esse quadro, o resultado final dele, ele vai me mostrar isso. Meu fluxo de caixa. Tá certo? A gente já fez um fluxo de caixa, lembram? Lá no quadro 8.3. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Fluxo de caixa. Lembram-se disso? Tá? Agora eu vou calcular um outro fluxo de caixa. Tá? Então, vou calcular mais uma vez o fluxo de caixa. E aí, ó, língua portuguesa. Como que eu vou calcular? Como eu vou calcular esse fluxo de caixa? Ó, a palavrinha por. Fazendo um ajuste aonde? No DRE, né? Então, a gente viu na aula passada que o DRE é um demonstrativo de resultado com base no regime de competência. Não foi isso? Então, um demonstrativo com base no regime de competência, ele leva em consideração o fato e não o recebimento ou o pagamento do dinheiro. Ele não leva em consideração a saída e a entrada do dinheiro. Ele leva em consideração o quê? O fato gerador daquilo. Não é isso? Então, se agora, no mês de junho, você vendeu 100 mil reais, no regime de competência, não interessa se esses 100 mil reais é a prazo ou é à vista. Você vai considerar como vendas no seu mês de junho 100 mil reais. Isso é regime de competência. Tá? E o nosso DRE ele é elaborado com base no regime de competência. O DRE não leva em consideração o seu prazo. Tá? Ok? Tá certo? O regime de caixa ele leva em consideração o momento da entrada e saída do dinheiro, do caixa. Ou seja, ele vai levar em consideração justamente essa questão aí de prazos. Então, qual é o meu prazo de pagamento, qual é o meu prazo de recebimento? A gente viu tudo isso daí na aula passada, tá? Ok? Lembra-se disso? Então, o que a gente vai fazer aqui agora é o quê? É um ajuste no DRE, tá? Porque eu sei que ele é com base no regime de competência, né? Então, a gente vai fazer um ajuste no DRE para que ele se transforme num fluxo de caixa. Tá bom? Ok? Então, o que a gente vai partir? A gente vai partir do DRE, tá? Então, a gente vai pegar o resultado do período. O resultado do período vai ser da onde? Do DRE. Lá em cima aqui, ó. Então, só lembrando lá, quadro 8.2. Olha aqui, ó. Resultado do período, ó. Tá? 120, 168, 218. Tá certo? Então, o resultado do DRE tá aqui, ó. Então, quem estiver fazendo as anotações aí, alguns colegas mandaram cópias aí das anotações que estão fazendo, imprimiram, né? Então, você que está fazendo a anotação, escreva aqui de onde veio essa linha, ó. Veio o lado do resultado do DRE. Resultado do período da onde? Do DRE, tá? Então, eu só transcrevi.
Perceberam? Tá? Então, vejam só, eu estou partindo de um resultado do DRE. Se eu estou partindo de um resultado do DRE, eu sei que esse resultado ele foi elaborado com base no regime de competência. Ou seja, ele não levou em consideração os meus prazos de pagamento e recebimento. Tá claro isso? Sim. Tá? Então, eu vou fazer um ajuste nele. Para quê? Para que ele se transforme em caixa. Tá? A primeira coisa que eu tenho de ajuste, o que é? Olha só. Eu vou devolver a depreciação para esse resultado. Tá? Então, o valor da nossa depreciação, olha só. Olha lá no nosso DRE. O que a gente fez aqui no DRE? Com a depreciação. Olha só, depreciação. A gente subtraiu, não foi? No DRE? Não é isso? O que eu estou fazendo aqui agora para transformar esse DRE num fluxo de caixa? Eu estou devolvendo a depreciação, não estou mais descontando a depreciação. Tá? Por quê? Porque aquela saída da depreciação aqui, ó, lá no DRE, no quadro 8.3, aliás, quadro 8.2, tá? Aqui, ó. Então, eu considerei isso daqui como uma saída de depreciação, não é? No meu DRE. Só que, na verdade, esses 120 mil reais não representam uma saída de dinheiro. Então, se isso não representa uma saída de dinheiro, o meu lucro aqui, né, a hora que eu devolvo a depreciação, eu estou corrigindo, eu estou começando a corrigir já, estou começando a fazer um ajuste nesse resultado do DRE de 120 mil reais para transformá-lo em caixa. Tá? Por quê? Porque esses 120 mil de depreciação não saiu do meu caixa. No caso, vai aumentar, então. Exatamente, vai aumentar, tá? Por que não saiu do meu caixa? Eu acho que foi... Eu dou aula para várias turmas, às vezes eu confundo, mas eu acho que foi para vocês que eu vi aí na aula passada, tá? A gente relembrou como se funciona a depreciação, vocês lembram? Sim, sim. Né? Quando a gente vai lançar a depreciação, né? A depreciação é uma conta redutora de ativo. Lembra que a gente relembrou isso daí na aula passada? Sim. A contrapartida dela é uma despesa que vem para o DRE, não é isso? Então, assim, a depreciação ela nada mais é do que uma espécie de ajuste para que você atualize o valor do seu ativo permanente em função do tempo de uso. Tá certo? Ok? Então, o que acontece aqui? Eu tenho que devolver a depreciação. Vem aqui. Vem aqui. Então, eu tenho que devolver a depreciação. Tá certo? Sim. Uhum. Então, eu tenho que devolver a depreciação. Tá certo? Fica aqui, ó. Ok? Então, esses 120 mil reais, eu vou devolver os 120 mil, que eu sei que não representa uma saída de caixa. Por isso que ele vai subir. Por isso que o valor vai subir. Tá certo? Ok? Então, por isso que eu devolvo aqui. O colega aí disse. Então, o meu valor vai aumentar? Sim, vai aumentar. Tá certo? Então, olha só. No ano 1, eu tive como resultado no DRE 120 mil reais. Mas eu estou devolvendo os 120 mil reais da depreciação. Logo, eu já sei que de cara, o meu resultado corrigido, ajustado, passa a ser quanto? 240 mil reais para o ano 1. Só fazendo esse ajuste da depreciação. Tá certo? Por quê? Porque a depreciação ela não representa uma saída de caixa. Então, se lá no DRE eu considerei ela como saída, e aqui agora eu quero chegar a um fluxo de caixa, então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar e devolver essa depreciação. Entenderam, gente? Ok? Sim ou não, gente? Ok, professor. Tá? Ok. Aí, mesma coisa para os demais anos. Tá? Então, estou devolvendo aqueles 120 mil que eu tirei do resultado do meu DRE e que eu sei que não representa uma saída de caixa. Por quê? Porque eu quero chegar aqui a um resultado que demonstre o meu fluxo de caixa. Tá certo? Ok? Aí depois tem uma próxima linha aqui, ó, que se chama variação no capital de giro líquido.
A gente acabou de calcular a variação, tá? E aqui, se vocês forem perceber anteriormente, antes dessa linha aqui da variação, ó, sempre estava definido o que eu fazia com cada um dos elementos, ó. Então aqui ele está falando para mim, ó, eu somo, né? Ó, aqui eu subtraio, eu somo, subtraio, somo. Se você for perceber, né? Ele sempre está falando soma ou subtrai, soma ou subtrai. Aqui agora, nessa linhazinha da variação de capital de giro, o que que acontece aqui? Ele não me dá certeza. Ele fala soma ou subtrai a minha variação do capital de giro líquido, não é? Tá? Então, para entender aqui, se eu somo ou subtraio esse valor que a gente pegou e achou aqui da variação do capital de giro líquido, agora há pouco, o que que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que entender qual o significado disso, tá? Então, olha só. Para entender o significado dessa variação no capital de giro líquido, vamos pegar aqui só o ano 1 como exemplo, que os demais vão aplicar para os demais anos, tá? Então, o que significa esses R$252 mil? Significa que é um dinheiro que eu vou ter que colocar na minha empresa para financiar esse descasamento entre pagamento e recebimento, não é isso? Isso. Tá? Então, se eu vou colocar dinheiro, significa que na prática, se eu tô falando, ó, vou ter que, né? Eu vou ter que colocar dinheiro para financiar esse descasamento. Significa que vai faltar ou sobrar dinheiro? No fluxo natural da empresa. Faltar, né? Entendi. Vai faltar, não é? Então, olha só. Eu estou falando que vou ter que injetar R$252 mil no meu caixa para cobrir esse buraco de 81 dias, não é isso? Se eu estou falando que eu vou ter que injetar 252 mil no meu caixa para cobrir, né, esse buraco, significa que vai faltar ou vai sobrar dinheiro? Vai faltar, né, professor? Vai faltar, por isso que eu tenho que colocar, não é isso? E aí fica fácil você também tentar enxergar isso se você identificar a lógica dos 81 dias. Qual é a lógica dos 81 dias? Eu vou pagar 81 dias antes de receber, ou seja, eu vou pagar primeiro Para depois e receber depois. Não é isso? Então é só você Isso. fazer analogia aí com a sua data de pagamento com o seu vencimento da sua fatura de cartão de crédito. Se a sua fatura de cartão de crédito vence antes do seu pagamento, vai faltar ou sobrar dinheiro? Vai faltar. Vai faltar, não é isso? Então, olha só. Então, com base nisso, com base nessa lógica, e para que eu transforme esse resultado de DRE, eu sei que essa variação no meu capital de giro, então ela vai ser positiva ou negativa para representar o meu caixa? Negativo. Negativa. Exatamente isso. Negativa. Então, vou subtrair. Ô, professor, só Oi? uma pergunta. Sim. Se a variação do CGL na planilha anterior fosse negativa, eu entendo que a gente vai retirar porque a gente já tem um capital de giro suficiente para pagar. Isso, exatamente. Aí sobraria. Ah, entendi. Aí se Só pra sobrasse... interpretar certinho. Isso, exatamente. Aí se sobrasse... Então, aqui, se meu ciclo financeiro desse negativo, até há 2 aulas atrás, eu lembro que uma colega, eu não lembro o nome dela, eu tinha anotado lá nas minhas... É que hoje eu tô jogado aqui pela cozinha, tá, gente? Mas, aí eu não trouxe minhas anotações. Mas há 2 aulas... Mulher botou para correr, professor? Mais ou menos. Eu sei como é isso. Mas... Aí, no caso, ia ser positivo, né, professor? Isso. Mas, há umas 2 aulas atrás, uma colega perguntou, e se o meu ciclo financeiro desse negativo, significaria que eu estaria recebendo antes, né? Se a menina que perguntou tiver aí, ela vai lembrar. Aí me fala o nome. Ai, fui eu, professor. Isso, não foi? Tá vendo? Eu lembro tudo, não Foi. lembrava o nome. Qual é o seu nome? Mariana. Isso, exatamente, Mariana. Né? Rosana. Exatamente. Então, olha só, tem tudo anotado lá. Então, olha só, o que acontece aqui? Ó? Aqui, se meu ciclo financeiro tivesse negativo, significaria isso que a Mariana perguntou para a gente há 2 aulas atrás. Eu estaria recebendo antes de pagar. Se eu estou recebendo antes de pagar, na prática vai faltar ou sobrar dinheiro? Sobrar. Sobrar.
Se vai sobrar, aí nesse caso, né, a minha variação no capital de giro seria Positiva. positivo. Aí eu somaria. Vocês viram que legal como uma coisa vai encaixando com a outra? Ó? Uma pergunta da colega de 2 aulas atrás, ó. Né? Tá? Tranquilo? Professor, Sim? então, tipo, se essa variação do CGL, no caso aqui ela dá positiva, né? Mas aqui, quando a gente passa para o fluxo de caixa ajustado, ele vai entrar como negativo, que a gente vai Isso. subtrair. Isso, exatamente. Ou seja, se aqui na variação der negativo, quando eu chegar aqui embaixo, eu vou ter que Não, aqui na variação somar. não, o ciclo financeiro. O ciclo Não, financeiro. mas eu digo aqui na variação. Tá, aham. Sim, só um minutinho, Porque, gente. tipo, Deixa eu só meu pegar o ciclo, carregador aqui, só um minutinho. ele tá igual, né? Ele tá todos os anos de 81 dias. Pode acontecer, tipo, na hora de eu fazer a variação, no ano seguinte eu precisar de menos Sim, dinheiro? pode. Pode sim. Aí, no caso, o Pode sim. resultado vai aparecer como negativo. Sim, exatamente. Pode sim. Tá. Pode sim, Beleza. tá? Deixa eu só ligar aqui que a bateria tá acabando. Só um minutinho, gente. Beleza. Pronto, gente. Tá carregando aqui já. Poxa, 4 horas saindo lá da rotatória de Poá para a Armênia? Certinho, vamos lá? Então, é exatamente isso. Foi o Cláudio que tinha perguntado, né? Que fez essa colocação, né? Isso. Certinho, é isso daí mesmo, tá? Ok? Então, aí o que acontece? Então, aí entra aqui a lógica da variação. Então, eu sei que eu vou precisar, para o segundo ano, de 284.600 para financiar esse descasamento entre prazo de pagamento e recebimento, tá? Só que eu já tenho 252. Se eu já tenho 252, quanto vai faltar efetivamente? Só os 32.600, que é a variação, tá? Então, essa variação, né, significa aquilo que vai faltar, porque eu já tenho 252. Está aqui, ó, 32.600 negativo, tá? Então, na prática aqui, eu vou simplesmente o quê? Transcrever essa coluna, essa linha aqui, ó, de variação do capital de giro líquido. O que eu precisava que vocês entendessem era em que situação eu vou considerar ela como soma ou em que situação eu vou considerar ela como subtração. Tá certo? Ok? E aí, com base nisso, né? Então, olha só, partir de um resultado de DRE, 120 mil, estão vendo aqui meu mouse? Devolver o valor da depreciação para esse resultado, por quê? Porque a depreciação não representa uma saída de dinheiro e esse 120 mil aqui do resultado do período, ele está infectado, vamos chamar assim, né? Com essa saída que eu considerei lá no DRE de 120 mil de depreciação. Então, devolvi. Então, ele passou a ser agora 240, tá? E depois eu fiz o quê? Eu considerei aquilo que vai faltar de dinheiro para cobrir, né, esse descasamento entre prazo de pagamento e recebimento. Tá certo? Ok? Então, vai ser o quê? 240 menos 252. 240 positivo, 252 negativo, dá quanto? Menos 12 mil. Menos 12 mil. Exatamente. 288, né? Menos 32.600, dá? 255,400. Isso. 338.400 menos 14.230. 324.170. Isso. 338 menos 1.050. 337, 350. Isso. 338 menos 0. 338. Tá certo? Ok? Então, olha só.
aqui não vai dar para mim pegar e recortar. Deixa eu ver aqui como que eu poderia fazer isso daqui. Deixa eu ver aqui. Vou fazer o seguinte. Vou fazer isso daqui. Então, eu vou puxar esse quadro aqui, ó. Só para a gente fazer uma comparação. Quadro 8.6, né? A gente acabou de calcular, tá? E vou colocar ele do lado do quadro 8.3. Quadro 8.3, vocês lembram? Era o quê? Era o fluxo de caixa. Ó. Olha lá, quadro 8.3. Fluxo de caixa. Não é isso? Tá? Então, olha só. Deixa eu ver se isso vai dar certo. Olha só. Colei aqui, ó. Então, o que eu acabei de fazer aqui, ó. Eu copiei aquele quadro lá de baixo e joguei aqui, só para a gente ficar um do lado do outro. Tá? Ok? Tá certo? Esse quadro que eu sombreei ele em azulzinho aqui, ó. Foi o quadro que a gente acabou de calcular. Tá claro isso, gente? Sim. Tá? Então, olha Sim. só. Olha o resultado que a gente chegou aqui, ó. Vou até grifar aqui, ó. Vou grifar em rosinha aqui, ó. Deixa eu mudar a cor do... Ficou ruim para ver. Olha só. Tá certo? Foi esse o valor que a gente chegou, não foi? Tá? Olha aqui, ó. Comparem aqui. Com a linha do fluxo do caixa que a gente calculou lá no quadro 8.3. Tá vendo? Ó? Saldo de caixa no ano 1, menos 12 mil. Saldo de caixa no ano 2, no Uma quadro, coisa. mesma coisa. Perceberam? Por quê? Olha, Porque é a mesma coisa. Não é isso? fluxo de período. Uhum. Perceberam? Não é coincidência isso. Tem que bater esse número. Tá? É. Então, ó, o quadro 8.3, o que a gente fez? A gente calculou um fluxo de caixa. Não é isso? A gente calculou um fluxo de caixa. Lá na aula passada, né? Lá que a gente tinha que calcular o rabinho, lembram disso? Tá? Então, chegamos aqui ao resultado do fluxo de caixa do período. Ó. Esse quadro 8.6, qual que é o nome dele? Cálculo do fluxo de caixa, só que de uma outra maneira. Fazendo como? Fazendo um ajuste no DRE. Então, são duas maneiras distintas de você chegar a um fluxo de caixa. Essa daqui foi bem mais simples, não foi o quadro 8.6? Bem mais. Mais fácil. Olha lá, ó. Tranquilo? Certinho? Então, vamos lá para o quadro 8.6. Tá aqui, ó. Terminamos ele. Certo? Então, agora a gente vai começar a enxergar o projeto como um todo. Tá? Aqui no quadro 8.7. Então, a gente vai calcular aqui o que a gente chama como fluxo de caixa do projeto todo mesmo. Estão escutando, gente? Sim, estamos. Tá? Professor, Sim, professor, sim. Normal. Tá. Então, a gente vai fazer aqui o cálculo do fluxo de projeto todo. Alguém percebeu alguma coisinha aqui? Alguém tentou fazer? Tentei não. Não? Então, olha só. O que a gente vai fazer? Isso daqui a gente não tinha calculado até agora, então a gente vai considerar aqui, tá? Então, resultado após o imposto de renda. Esse resultado aqui, ele vem de onde? Ele vem do DRE, tá? Vamos considerar uma alíquota aqui de imposto de renda de... Eu não lembro quanto que é. Deixa eu ver quanto está aqui. 90 mil. Então, era 120, né? Nosso resultado do DRE deu 120. Menos 30, então 25%. Não é isso? 30 é 25% de... Vou fazer a continha aqui. 30 dividido por 120. Isso, 25%, tá? Então, ó, vou até anotar aqui, ó. Resultado após o imposto de renda.
Vamos considerar uma alíquota aqui de 25%. Tá certo? Tranquilo? Então, da onde saiu isso daqui? Ó? Resultado do DRE, 120 mil menos 25%. Deu quanto? 90. Tá bom? Tá claro isso, gente? Sim, professor. Não entendi. Eu não entendi. 120 mil, tá? Que é o resultado do período, menos os 25% de imposto de renda, Ah, tá? Foi para 25%. Deu 90 mil. Ok? Tranquilo? Tranquilo, ok. Tá? Como a gente vai calcular aqui o resultado do ano 2, no quadro 8.7, 168 mil, que é o resultado do DRE, tá? Menos 25%. Que dá quanto? 126 mil? Isso. Ano 3, 218.400 menos 25%. Que dá quanto? Professor, 3.800. desculpa a pergunta, mas os Sim. 25% é padrão? Ah, não. 25% é nesse problema aqui, tá? Só para a gente resolver. Tá. Tá? É que não estava lá no enunciado, eu joguei ele aqui agora. Não é padrão, não. Boa pergunta. Depois, 218.400 menos 25%. Que dá? Isso aí vai ser igual, né, professor? Oi? Isso aí vai É ser a o mesma mesmo. coisa. No Isso. 4, no 5. Ano 4 e ano 5, exatamente. Mesmos valores. Tá certo? Ok? Certo. Então, olha só. Esse quadro 8.7. Eu peguei um resultado de DRE e tirei o valor do imposto de renda. Tá certo? Ok? Então, até aqui, o meu resultado é um resultado de competência. Só que eu quero transformar isso num fluxo de caixa. A gente acabou de ver como que faz. Primeira coisa que eu faço é o quê? Devolve a depreciação de cara. Não é isso? Devolve a depreciação. Tá certo? Mais a depreciação. Por quê? Porque esses 90 mil aqui, ele é um resultado com base no regime de competência, porque ele veio lá dos 120 menos os 25 mil. Então, esse 120, ele é com base no regime de competência. Tá certo? Então, vou devolver a depreciação aqui, ó. Tá? Devolvendo aqui. 90 mais 120 dá 210. Ok? 126 mais 120, 246. 163.800 mais 120 dá 283 e 800, assim vai indo. Alguma dúvida aí, gente? Se tiver dúvidas, por favor, perguntem, tá? Ok? Tranquilo? Minha única dúvida é porque parece fácil quando você está fazendo e na prova eu não entendo nada. Ah, tá. Na Aí já não prova, é dúvida, aí já é coisa de professor mesmo. Ele fica envolvendo a gente acha que é fácil, na hora de ver o bicho pega. Nossa, parece que eu tô aprendendo mais e menos na primeira série. mas assim, o importante é justamente saber o porquê soma e subtrai. Mas na prova os exercícios são mais simples, né? Vocês vão ter um exercício desse tamanho aqui. Ah, tá. Tá bom. Esse exercício, pessoal, vocês vão usar talvez com o professor Fernando em projeto, não lembro o nome exato. Vai precisar de... Plano de negócios, tá? O professor Fernando vai Com cobrar de certeza. vocês. Bacana. Exercício 8, tá? Ele vai falar exatamente desse exercício. Ele vai falar, lembra do exercício 8 com o professor Ângelo? A gente vai usar ele aqui, tá? Deus me livre e guarde. Ok? Até aí, alguma dúvida, gente? Não, professor. Aparentemente não, mas eu acho que tem todas. Então, olha só. Aí, ó, da mesma maneira agora, eu vou pegar e vou transcrever a variação no capital de giro líquido. Vou transcrever lá, tá? Só que aquilo que estava no ano 1, eu jogo para o ano 0. Tá? Aquilo que estava no ano 2, eu jogo para o ano 1. Aquilo que estava para o ano 3, eu jogo para o ano 2. Aquilo que estava no ano 4, eu jogo para o ano 3. O que estava no ano 5, eu jogo para o ano 4.
E no ano 5 eu não vou ter nada também. Certo? Ok? Tranquilo, gente? Por que, professor, essa ação? Ah, que pergunta excelente. Pensei que ninguém ia perguntar. Eu já estava indo perguntar isso. Também. Porque, olha só, se vocês perceberem, né? Ó, todos os quadros, ó, ele sempre começava no 1, tá vendo? 1. Antes de responder isso por quê, queria chamar essa atenção para vocês e fazer uma perguntinha antes, ó, tá vendo? Sempre no 1. Ó. A partir do quadro 8.7, ele não começa mais no 1, ele começa do quanto? Do 0. Vocês perceberam isso? Por que apareceu a coluna do 0? Porque é o início de tudo? Exatamente, porque ele representa o início de tudo, tá? Quando vocês estudaram matemática financeira, talvez há uns 2 ou 3 semestres atrás, não sei, né? Vocês viram que o professor de matemática financeira, ele mostrou para vocês uma ferramenta que se chamava DFC, demonstrativo de fluxo de caixa. Talvez vocês não se lembrem, não tem problema se não lembrar, mas o que foi passado foi, tá? DFC. E nesse DFC, o professor mostrou para vocês o quê? Vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas deixa eu fazer para vocês aqui, ó. Não tem problema não. Olha só. Deixa eu pegar aqui o Excel. Tá? Então, quando vocês estavam estudando lá matemática financeira, o professor fez isso daqui para vocês. Aqui eu vou fazer assim no Excel, né? Provavelmente ele desenhou na lousa, tá? Mas ele fez essa ferramentazinha aqui que se chamava DFC, demonstrativo de fluxo de caixa, ou demonstração de fluxo de caixa. E o que a gente está vendo lá é justamente o quê? Demonstração de fluxo de caixa, tá? E lá em matemática financeira, não tem problema se vocês não lembram, porque eu vou relembrar aqui, tá? Vocês viram que isso daqui, né? Ele marca um período. Então, aqui, ó, se aqui a gente estiver falando de anos, então esse 1 significa o quê? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos e 5 anos. Não é isso? Tá? E aí vocês viram que quando a gente está trabalhando com matemática financeira e como consequência com finanças, que é o nosso caso agora, a gente tem que saber se a ocorrência, né, no caso lá de matemática financeira, capitalização, desconto, ela se dava no começo do período ou no final do período. Tá? Tanto é que vocês viram lá, cálculo de prestações. Então, é só você pegar seu caderno e folhear lá que você vai ver. Tem lá, prestações antecipadas e postecipadas, tá? Que tem a ver com isso que eu estou falando aqui. Então, o que significa eu saber o início do período, tá? Depois eu falo das prestações, relembro algum detalhezinho da prestação. Esse 1 significa o quê? Ano 1. Esse 2 o quê? Ano 2. Tá certo? Então, aqui eu tenho um desenrolar de tempo, né? Tá certo? Esse 1, então eu vou perguntar para vocês, vou fazer uma outra pergunta. Onde, nesse fluxo de caixa aqui, eu consigo demarcar o meu começo do ano 2? Meu começo do ano 2. Final do ano 1. No final do 1. Então, o começo do 2 é aqui, ó. E aqui representa o quê? O início do ano 2. Não. Que representa o início do ano 3 e o final do ano 2. Não é isso? Tá certo? Onde marca o início do meu ano 1? No 0. No 0. Onde marca o final do ano 1? No começo do ano 2? É o começo do ano 2. O começo do ano 2 é onde? No final do ano 1. Exatamente. Um Então, é coligado com o outro, né? isso, exatamente. Então, o que a gente está vendo aqui é o quê? São os finais. Tá? Final e final. Tá? Então, ó, final do ano 1, final do ano 2, final do ano 3, final do ano 4, final do ano 5. Tá?
Então, esse número aqui, ele está representando o final dos respectivos anos. Tranquilo? Tá? Talvez uma maneira mais fácil de enxergar isso daqui é o seguinte, ó. Imagina que um bebê nasce. Ele nasce quando? Ele já nasce com 1 ano? Não. Não, Não. Ele nasce com quanto? 0. um dia. Ele nasce com 0 dia, com 1 dia. Né? Ele nasce com 0 anos. Então, ele nasce aqui. Aí vai passar 365 dias. Ele completa o aniversário de 1 ano dele. Olha só, o próprio nome já disse, completa. Completo significa o quê? Final. Não é? Então, o bebê nasceu dia 1º de janeiro. Ele completou 1 ano quando? Dia 31 de dezembro. 1 de dezembro? Dia 31 de dezembro. Ah, tá. Não é? Tá? Ali ele completou 1 ano. É que a gente faz a data do nosso aniversário errada, né? Que a gente completa ano, na verdade, 1 dia antes, né? Então, Aqui, no ó. caso, no dia 1º de janeiro do próximo ano, ele teria 1 ano e 1 dia. Isso, exatamente. E se você contar dia 1º de janeiro, dia que o bebê nasceu, até dia 31 de dezembro, é ali que completa exatamente 1 ano. Mas a gente comemora o aniversário no dia do nascimento, né? Na verdade, a gente celebra o nascimento, né? E não a data do nascimento, e não o completar o ano, porque o completar o ano, se a gente for ver, seria sempre um dia antes aí da nossa data de nascimento. Então, amanhã eu completo anos. Ah, é? É seu aniversário amanhã? Quinta-feira. Eu nasci Quinta- quinta-feira, mas amanhã eu completo mais 1 ano. Ah, tá. Por pensar pelo seu caso. Sim, exatamente. É. Você nasceu dia 12. Não, dia 11, 11. né? Você nasceu dia 11. Então, amanhã você completa aí quantos anos? 21. 21. Então, amanhã você completa, matematicamente, é amanhã que você completa 21 anos. Né? E no dia 11 vai estar se lembrando do seu nascimento, que aí você vai ter 21 anos e 1 dia. Essa a lógica, tá? Mas isso daqui é só para a gente que pensa em finanças e matemática, tá? No dia a dia, a data do nosso aniversário é a data, a gente completa o ano na data que a gente nasceu, tá? Mas perceberam a lógica, né? Tá? Então, o fluxo de caixa aqui, ele está representando o quê? O final do período. Então, aqui, ó, quando eu estou falando 1 aqui, significa já passou 1 ano, não é isso? Então, aqui representa já o dia 31 de dezembro do ano 1. Aqui, ó, representa o dia 31 de dezembro do ano 2, tá certo? Então, para mim chegar aqui, ó, no dia 31 de dezembro do ano 1, eu tive que começar quando? No dia 1º de janeiro do ano 0, tá certo? Então, eu tive que passar 1 ano todo antes de completar 1 ano. Tranquilo? Essa mesma lógica aqui, tá? Essa mesma lógica aqui, ó, no nosso fluxo de caixa, tá? Então, quando eu estou falando esse ano 1 aqui, eu estou falando o quê? Esse ano 1, ele representa o final do ano 1. Esse ano 2 representa o final do ano 2, tá certo? Então, quando eu estou falando de entrada de dinheiro, tá? Quando eu estou falando de entrada de dinheiro, eu tenho que considerar o total das entradas no final do ano ou no começo do ano. Então, você fala, bom, em 2020 eu vou ganhar 500 mil reais, né? Meu salário mês a mês lá, tá? Esses 500 mil reais referente ao seu salário do ano de 2020, você vai ter os 500 mil reais no final do ano ou no começo do ano? No final do ano. No final do ano, tá? Então, por isso que quando eu falo de entrada, eu tenho que considerar a entrada de recurso no final do ano. Perceberam? Porque é o natural da coisa, né? Então, mês a mês você vai ter uma entrada lá que totaliza, né, no final do ano, quanto você teve naquele ano. Tá certo? Tranquilo? Só que o que ocorre? Aí entra aqui na variação do capital de giro, que caiu aqui por ano 0. E depois vai ter um outro detalhe lá no investimento de capital. Tá? O que ocorre? Ó? A gente identificou aqui, ó, na variação do capital de giro, no quadro anterior aqui, no quadro 8.6, a gente identificou que
para você conseguir rodar o ano 1, você vai precisar de R$252 mil. Não é isso? Por quê? Porque você vai... É que eu apaguei aqui. Eu apaguei o quadro para exemplificar para vocês. Porque a gente viu que o nosso ciclo financeiro, a gente vai pagar 81 dias antes de receber. Lembra-se disso? Então, se eu vou pagar 81 dias antes de receber, significa que eu vou precisar, no decorrer do ano 1, R$252 mil. Esses R$252 mil, então, significa que vai faltar no ano 1, não é? Então, a pergunta é, quando eu devo colocar esse dinheiro no ano 1, na empresa? Eu tenho que colocar no começo do ano 1 ou no final do ano 1? No começo? No No começo. começo. Por isso que eu coloquei ele aqui no ano 0 agora. Porque ele representa Tá? como... Ok? Porque aqui agora eu já estou trabalhando aqui com fluxo de caixa do projeto, ou seja, eu vou começar a enxergar aqui quando eu vou investir o capital e quando esse capital vai entrar. Quando eu vou, tá? Então aqui seria eu já começando a enxergar, eu como dono desse projeto, quanto eu vou ter que colocar de dinheiro nele e quando eu vou ter que colocar, tá? Então, olha só, se eu sei que para rodar o ano 1 todo eu vou precisar de R$252 mil, eu como dono da minha empresa vou ter que colocar esse dinheiro no começo ou no final do ano 1? No começo do ano 1. Começo do ano 1 é o quê? É o ano 0. Por quê? Porque se eu deixar para colocar aqui no final do ano, eu não vou chegar até o final do ano, concorda? Sim. Por quê? Porque eu já precisei. Não é isso? Acredito que seja nem começo, não, né? Exatamente. Então, aquilo, você vai daqui na praia, você tem que encher o seu tanque antes de sair daqui ou lá? Antes. Antes de sair. É a mesma coisa aqui, tá? Então, quando eu estou falando que eu preciso injetar dinheiro na empresa, eu tenho que pensar nessa situação aqui, tá? Então, se eu identifiquei que esses 252 mil se refere a uma necessidade de capital referente àquilo que eu vou precisar no decorrer do ano 1, então é claro que eu vou ter que colocar isso no começo do ano, ou seja, no ano 0. Tá certo? Aí a gente viu que no ano 2, vou precisar de 32.600, vou precisar de mais 32.600, né? Por quê? Porque vai faltar. Então esses 32.600, adianta eu colocar no ano 2, no final do ano 2? Não, eu tenho que colocar quando? Não. No começo No do ano começo. 2. Começo do ano 2 é o final do ano 1. Uhum. Ok? Por isso que eu trago. Perceberam? Então, é por isso que aqui nesse caso eu uso aqui, eu faço esse deslocamento de um ano para trás referente a essa necessidade de capital de giro que eu vou investir aqui. Perceberam? Sim? Parece meio confuso, mas assim, Sim. é só praticar, tá? Depois também, não tem... Tranquilo? Tá certo? Alguma... Professor, o senhor tá multado. Tá sem áudio. Não, eu deixei mesmo. Você tá Aqui falando? eu tô esperando uma pergunta de vocês aqui. Uma pergunta, nossa. Olha só, vamos pegar o gancho lá da Mariana de 2 aulas atrás. Mariana perguntou, se o ciclo financeiro der negativo, então significa que vai sobrar dinheiro, não é isso? Por quê? Porque significa que eu estarei recebendo antes de pagar. Então vai sobrar dinheiro, tá? Ok? Aí quando a gente veio tratar aqui da variação do capital de giro líquido, no quadro 8.6, a gente viu a situação aqui, né? Então, se o ciclo financeiro lá desse negativo, ou seja, se o ciclo financeiro mostrasse que eu estou recebendo antes de pagar, significaria que estaria sobrando dinheiro. A gente viu que eu então somaria essa variação, não é isso? Então, aqui seria uma variação positiva, não é isso? Seria um valor positivo, ok? Tá?
a gente considerou esses 252 mil negativo aqui nesse ajuste do DRE aqui. Por quê? Porque o fluxo de caixa está mostrando que vai faltar dinheiro. A gente acabou de ver isso daí, lembra-se? Tá? Vamos supor que o meu fluxo de caixa tivesse dado negativo, o meu ciclo financeiro tivesse dado negativo, ou seja, ele estivesse mostrando que eu recebo antes de pagar. Então, com isso, o meu capital de giro estaria mostrando que estaria sobrando dinheiro, tá? Vamos supor até que seja aqui 252 mil reais. Então, aqui esses meus 252 mil reais seria positivo, ok? Se aqui fosse positivo, porque está representando sobra de dinheiro, em função de eu estar recebendo antes de pagar, esses 252 mil eu consideraria no começo do ano 1 ou no final do ano 1? No começo, né? Então, é sobra, né? Está sobrando. Se está sobrando é porque é referente a entradas. No começo ou no final? No final, No final. Tá? Então, se seria meu ciclo... o inverso do... Isso. Então, se meu ciclo financeiro estivesse demonstrando, tá? Que eu... Opa. Se meu ciclo financeiro estivesse demonstrando que eu recebo antes de pagar, então o que acontece? Esses 252 mil seriam positivo e eu ia considerar ele em que momento? No final do ano 1, e não mais no começo. Tá certo? Ok? Porque, tipo, no ano 0 eu não ia precisar injetar nada, né? Isso, E no início do ano 1, quer dizer, no início do ano 1 no não ia início do precisar. ano 1, exatamente. E como eu estou falando de entradas, esse 252 eu só teria ele no final do Após ano. um ano. Final do... Isso, exatamente. Tá certo? Ok? Tranquilo, gente? Tranquilo. Tá? Então, vamos lá. Aí, o que acontece? Eu tenho uma linha aqui que se chama investimento de capital. Tá? Investimento de capital significa o quê? Aquilo que eu, como dono da empresa, vou ter que investir para que essa empresa exista. Tá? Ok? Então, esse fluxo de caixa que a gente está fazendo aqui agora, que a gente chama de fluxo de caixa do projeto, ele representa o bolso do investidor, do empreendedor que está optando por abrir esse negócio aqui. Então, investimento de capital é aquilo que foi identificado que eu preciso estar investindo para que essa empresa exista, tá? E lá no enunciado, não sei se vocês lembram, ele tem esse valor lá, tá? Olha só. Lá no enunciado está 600 falando. mil, né? Isso, 600 exatamente, mil, 600 mil, olha lá. Tá? Então, olha só, vou ter que investir 600 mil reais para que essa empresa saia do papel, tá? 600 mil reais em ativo permanente. Então, eu vou considerar o quê? Esses 600 mil reais, eu tenho que investir ele em que momento? No início do ano 1. No início do ano 1 também, tá? Se é um investimento meu, tá? Então, eu sou empreendedor que vou formar essa empresa. Se é um investimento meu, isso ele está saindo ou entrando do meu bolso? Saindo. Está saindo, por isso que ele é negativo, Tá indo. tá? Ok? E aí, o enunciado não se fala mais nada de investimento no decorrer desses 5 anos. Então, valores zeros. Zero. Tá certo? Ok? E aí a gente vem, né? Então, agora eu vou chegar ao fluxo de caixa do projeto, que representa o meu bolso como empreendedor, tá? Como dono desse projeto, tá? Então, olha só. Eu vou ter que investir 600 mil reais, vai ter que sair 600 mil reais no meu bolso, por isso que está negativo, tá? A título daquilo que eu tenho que investir em ativo permanente. E eu sei que vai faltar 252 mil reais para minha empresa por causa daquele descasamento entre recebimento e pagamento. Então, vai ter que sair do meu bolso também. Eu, como empreendedor, eu, como investidor desse projeto, eu vou ter que considerar que eu tenho que alimentar a empresa com esses 252 mil reais. Então, na prática, vai sair quanto do meu bolso para que essa empresa exista?
852 mil? Exatamente, 852 mil. Tá certo? Ok? Exatamente isso. E aí, no ano seguinte, né, a empresa vai girar, vai vender e tal, ela vai me dar uma operação operacional de caixa de 210 mil. Tenho aquele investimentozinho, né, aquela falta de dinheiro em função do descasamento que continuou ocorrendo, né, de 32.600. Então, a empresa vai me dar uma entrada líquida de 177.400, tá? No ano 1. Ou seja, 210 menos 32.600. Depois, 246 menos 14.230. Então, eu vou ter uma entrada líquida na minha empresa de 231.770. Depois, 283.800 menos 1.050. Então, eu vou ter uma entrada líquida de 282.750. Isso. Depois, 283.800 menos 0, vou ter uma entrada líquida de 283.800. Certo? Tranquilo? Tranquilo. Certo? Alguma dúvida até aí, gente? Não, professor. Não? Então, vamos lá. Olha só. Eu não falei dessa linha aqui, né? Recuperação no CGL. Perceberam? Sim. Alguém tem alguma sugestão do que seja essa linha, recuperação no CGL? Vou chutar, hein? Pode chutar. A soma do caixa operacional do ano 4 e do ano 5? Não. Não é. Olha só. Professor, é Sim. quando você recebe um retorno do que você estava investindo? É por aí, essa linha. Essa linha aí. Tá? Seria você recuperar o valor que você injetou, professor, para tampar o buraco? Então, em que situação se dá essa recuperação? A partir do momento do ano 4, né? Quando eu já não preciso injetar mais nada? Isso, porque é zero, né? Então, não preciso injetar mais nada. Só que o dinheiro está girando lá, né? Tá? Então, olha só. O que acontece aqui? Ó? Esse fluxo todo aqui, né? Ele já está representando, né, a gente já está começando a desenhar o fluxo do bolso do empreendedor que vai optar ou não por abrir esse negócio, né? A gente está fazendo uma simulação aqui justamente para representar o bolso dele, tá? Então, o que acontece? Ele vai investir R$252 mil a título de capital de giro no começo do ano 1, tá certo? Ou seja, no ano 0. Não é isso? Tá? Isso. Esse dinheiro, o que ele está fazendo lá na empresa? Ele está girando, não está? Está girando para cobrir aqueles 81 dias. Não é isso? Então, o dinheiro cobre, né, o pagamento 81 dias antes, mas lá na frente ele volta. Então, olha só, está girando. Não é isso? No ano 2, ele vai precisar de mais 32.600. No ano 3, mais 14.230. E no ano 4, mais 1.050. Tá certo? Tá? Então, todo esse dinheiro aqui, ó, que ele investiu, né? A hora que eu somo isso daqui, ó, o dono da empresa investiu quanto a título de capital de giro? 252 mais 32.600 mais 14.230 mais 1.050. Alguém faz aí para mim? Dá 299.880 negativo. Exatamente. Tá? Então, ó, guarda esse valor aí. Tá certo? Então, o que acontece? Esse valor que a colega disse, ele está girando na empresa. Né? Ele está girando. Eu não vejo, mas ele está girando. Tá? Por quê? Porque ele vai lá, cobre, né? Ele paga aquele 81 dias antes, mas lá na frente ele entra. E assim vai indo. Tá? Dia após dia. Então, ele está girando. Ok? Tá? Como eu estou fazendo uma análise financeira,
né? Estou fazendo um diagnóstico financeiro e para esse nosso projeto que foi estipulado num prazo de 5 anos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que simular que a empresa para aqui no 5º ano, tá? Para que eu faça esse diagnóstico, né? Então, quando você leva lá o carro no mecânico, o mecânico até liga, né, o carro, tudo, mas para colocar a mão ele tem que desligar, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai simular que a gente está parando a empresa aqui no ano 5, para que a gente faça essa análise a mais precisa possível. Tá certo? Então, se a gente supor que a gente parar a empresa aqui no 5º ano, a gente supor que a gente vai parar a empresa no 5º ano aqui, eu sei que na prática eu tenho quanto de dinheiro no meu caixa que está girando? Tudo isso que foi investido aqui, ó. 299, 880. Exatamente, que é o valor que a colega somou e nos disse aí, tá? Então, esse valor, ele está no meu caixa, tá? Então, se a gente pressupõe que eu parei a minha empresa, então eu parei de vender e de pagar, não é isso? Tá certo? Como o meu pagamento ocorre primeiro do que o meu recebimento, eu vou parar primeiro o quê? Os meus pagamentos. Então, eu vou parar e depois só vou o quê? Receber. Então, aquele ciclo, né? Aquele giro que o dinheiro está fazendo do meu caixa, se eu supor que eu estou parando uma empresa, ele para, né? O ciclo para. Se o ciclo para, né? O que vai acontecer? Esse dinheiro que está girando vai aparecer. Que é justamente no caso, aqueles 81 dias vai diminuindo 1 a 1. Isso, exatamente. Então, aí vai aparecer. Vai aparecer. Então, é aqui que aparece, tá? Esse dinheiro que está girando, ó. Esse dinheiro que está girando, que aparece, a gente chama ele de recuperação do capital de giro líquido. Perceberam? Tá? Por que ele é positivo? Porque investir aqui, investir aqui, investir aqui, investir aqui. E tem que Não é isso? agora, né? Exatamente. Então, efetivamente... Isso vai recuperar, é positivo, né? Exatamente. Então, efetivamente, se eu parar a minha empresa, né? Estou supondo que eu estou parando, esse dinheiro vai aparecer, vai entrar no meu caixa, 299.880. Tá certo? Tranquilo? Dúvidas? Sem dúvida, gente? Então, esse é o significado da recuperação do CGL, tá? Esse número não precisa ser negativo aí? Não, aqui não, porque aqui é aquilo que eu falei, né? O giro parou. Então, no 5º ano, a gente supõe que eu parei a empresa, então o giro parou. Então, eu vou deixar de pagar, vai começar a deixar de ter a saída. Se eu vou deixar de pagar, né? Naturalmente, porque eu parei, porque no meu fluxo a gente sabe que a gente paga antes de receber, então eu vou parar de pagar e eu vou passar a ter em algum momento o quê? Só entradas. Não é isso? A grosso modo, vou receber aquilo que eu deixei. Isso, vou ter só recebimentos, não vou ter mais pagamentos. A grosso modo, na linha de variação ele está negativo porque eu estou injetando dinheiro, então eu estou gastando, ele se torna negativo. E na linha de recuperação é porque eu estou aguardando ele retornar, então ele se torna positivo. Sim, exatamente. Certo? A moça que perguntou, quem que perguntou aí? Deu para ficar claro? Sim. Deu? Tá? Uhum. Quem que perguntou? A Luana. Ah, Luana. Tá. Beleza. Ok? Tranquilo? Aí a gente tem um quadrinho aqui que se chama valor residual. Alguém tem alguma sugestão do que seja valor residual? No nosso caso é 0, tá? Deixa eu até colocar aqui 0. No nosso caso é 0, mas vamos dar um significado para isso, né? Tá? O que significa um valor residual? O valor residual o que é? Eventualmente, tá? Tem empresas que, quando você está fazendo uma análise de projeto, isso vocês vão ver mais para frente, não na nossa disciplina, mas em disciplinas já mais avançadas, tá? Há situações em que esse ativo permanente ele é vendido ou ele não está depreciado totalmente, tá? No caso aqui, ele foi depreciado totalmente em 5 anos. Mas, eventualmente, se ele não é depreciado totalmente ou
se supõe que ele vai ser vendido ao final do término do projeto, aí a gente vai considerar ali como uma entrada de caixa em função do quê? Justamente em função do que a nomenclatura sugere aqui para a gente, em função de um valor residual de um ativo que a gente tenha, tá certo? Então, como no problema não se falou nada de venda do ativo permanente no 5º ano, e o valor contábil dele a gente sabe que é 0, então a gente vai manter como 0, tá certo? Ok? Tranquilo? Esse é o significado do valor residual. Alguma dúvida, gente? Sim ou não? Então, Não? mas nesse caso, é só quando eu encerro ou, tipo, a empresa vendeu algum de seus bens lá? Quando Aí estiver falando que vendeu, residual. tá? Então, esse valor residual ele sempre vai estar expresso lá no enunciado do problema, na situação do problema, Ah, entendi. tá? Ok? Uhum. Então, eu vou chegar aqui meu fluxo do 5º ano, que vai ser o quê? Começa lá do começo, né? 183 mais 120, que dá 283.800. Mais 0, né? Mais os 299.880, que dá 583.680. Ok? Tranquilo? Então, aqui a gente chegou no nosso fluxo de projeto, tá? Então, essa linha aqui está me representando o quê? Justamente o bolso do investidor, do empreendedor que está pensando em fazer aplicação nesse negócio, tá? Então, aqui eu estou falando para ele, olha, com base nesses dados, você vai ter que tirar do seu bolso R$852 mil no início do projeto, e esse projeto vai te dar uma entrada de 177.400 no ano 1, 231 no ano 2, 282 no ano 3, 283 no ano 4 e 583 no ano 5. Tá? Ok? Aí, com base nisso, a gente vai fazer a análise do projeto. Tá? Então, tudo isso, esses 7 quadros que a gente fez até aqui, foi justamente para quê? Para identificar esse fluxo do caixa do projeto. Para identificar qual é o fluxo de entrada e de quanto o dono desse projeto vai ter que investir. Tá certo? Vou tentar trocar de tela aqui, não deu. Certo? Certo, gente? Certo. Tá? Então, com base nisso agora, eu posso chegar aí ao chamado payback, né? Payback. Então, payback simples. A gente sabe já o que é o payback simples. Prazo de retorno do meu investimento, sem eu considerar o quanto eu quero ganhar, né? O quanto eu quero ter de retorno, tá? Então, o que eu fiz aqui, ó? Simplesmente transcrevi aqui. Opa. Deixa eu voltar. Simplesmente transcrevi o fluxo de caixa do projeto que a gente acabou de chegar aqui, ó. Só transcrevi. Não tem cálculo nenhum, tá? Payback simples. Então, payback simples é aquela história. A gente fez, vocês fizeram bastante, né? Eu não vou descontar esse fluxo de caixa futuro, porque aqui são caixas futuros, não é isso? Estou falando do ano 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Então, é aquela história, né? Como que a gente calcula o payback? Investi R$252 mil. Eu tenho que recuperar quanto? 852 mil. Certo. Ok? Tenho que recuperar 852. Entrou 177. Falta recuperar quanto? 674.600. Isso. Falta recuperar 674.600. Entrou 271.770. Falta recuperar quanto? 442.830. Isso. Falta recuperar 482.830. Entrou 282.750. Falta recuperar
quanto? 160.080. Isso. Falta recuperar 160 mil, entrou 280, recuperei. Recuperei, já deu um excedente, né? Deu um excedente de quanto? R$123.620? Isso. Ok? E aí, só para terminar, não precisaria, mas só para terminar, né? Tá sobrando 123.720, entrou 583, no final sobrou quanto? 707.400. Isso, tá? Só que esse é o payback simples, sem eu levar em consideração, né, o custo do dinheiro. Tá certo? Que a gente não falou nada ainda do custo do dinheiro, porque assim, essa empresa, ela vai precisar, né, o dono dessa empresa vai precisar desembolsar 852 mil reais. A gente vai precisar enxergar quanto esses 852 mil reais vão custar. Já já a gente fala sobre isso, tá? Isso daqui é só para praticar o payback. Então, olha só, o meu retorno ele se deu entre o terceiro e o quarto ano, não é? No terceiro, eu fechei o terceiro ano, tendo a recuperar. O ano 4 eu já tinha recuperado. Então, o meu retorno foi em 3 anos e alguma coisa. Foi em 3 anos e quanto? Alguém calcula aí para mim? Quanto, gente? No caso, 4,3. Não. Vai ser 3 anos e alguma coisa. 5 meses? Vai ser 3 anos e alguma coisa. 5 meses? 5 meses. 3 anos e 5 meses. Se minha conta tá certa, acho que é 5 meses. O meu deu 5,7. Meu Deus, 3,57 anos. 2, meu Deus. Esse 57 é anos, 0,57 anos. Como que a gente transforma ele em meses? Multiplica por 12. Isso, exatamente. 3 anos e? Então vai dar 0,57 vezes 12 dá quantos meses? 6,72. Meu Deus, 0,5. Vai dar quase 7 meses. Isso, 3 anos e 6,8, né? meses. Professor, meu deu 56,4. Não, tranquilo, não tem problema. É arredondamento. Ok? Então, retorno desse investimento, 3 anos e 7 meses. Olhando o payback simples, tá? É aquilo, gente. No dia a dia das empresas, vocês não usam o payback simples. Vocês vão usar o descontado. Isso aqui é só um esquenta só para o descontado. Tá certo? Alguma dúvida aqui, gente? No cálculo do payback? Gente? Tranquilo? Tranquilo, professor. Tá? Então tá bom. Então vamos seguir aqui. Tá? Aí o que acontece? Então, olha só. Quanto o dono dessa empresa vai precisar para que essa empresa exista? Investir? 852 mil reais, não é isso? Certo? Uhum. Então, vamos lá. A gente tem que ter isso na cabeça. Elas vão precisar de 852 mil reais. Quadro 8.9. Aí continua a historinha aqui. Olha lá. Quando resolveram abrir essa loja de CDs, os dois amigos ficaram sabendo que o banco da praça estava com a agência nova no bairro e oferecendo empréstimos para abertura de negócios a taxa média real de 20% ao ano. Tá? Então, se eles forem pegar dinheiro no banco, o banco vai cobrar 20% ao ano. Eles dispunham de apenas 50% do capital total necessário para o negócio. O capital total a gente sabe que é 852 mil reais. Tá? E que só seria possível fazer, né, adotar esse negócio com empréstimo, né? Porque eles só tinham metade. Então,
eles sabem que eles vão precisar pegar no banco, ou seja, eles vão ter que pagar 20% ao ano, né? E a outra metade vai ser capital próprio, né? Esse capital próprio, né? Então, olha só, sabendo que a remuneração do capital próprio esperada pelos sócios é de 30%, né, ao ano, calcule o quê? A taxa mínima de atratividade. A gente já falou sobre isso, a gente já fez bastante cálculo sobre isso, não é? Eu vou fazer o que aqui? Vou calcular a TMA, né? Lembra-se disso? Tá? Então, olha só, 50% do meu capital eu vou pegar emprestado no banco, tá? Tá aqui, ó, peso, né? Esse empréstimo bancário vai me custar 20%, tá bom? A outra metade, ó, vai vir de capital próprio, os outros 50%. Quanto eu quero ter de retorno sobre esse capital próprio? 30%. Eu vou calcular a TMA. Como que a gente calcula? A média ponderada. 50% de 20 dá 10. 50% de 30 dá 15. E aí a gente faz a soma. 10 mais 15, 25. Ok? Então, qual é a nossa TMA? 25%. Tá bom? Então, o dono desse projeto, ele quer ter um retorno de pelo menos 25% sobre esse capital que ele vai investir na empresa. Então, eu vou aplicar essa taxa da TMA para quê? Para descontar esse fluxo de caixa futuro. Tá certo? Tranquilo, gente? Certo? Sim ou não? Estão acompanhando aí? Sim. Sim. Então, tá bom. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai calcular o fluxo de caixa descontado, né? Descontado a que taxa? Aos 25%, tá? Ok? Então, então vamos lá. Vamos fazer o meu fluxo de caixa descontado aqui, que aí eu consigo calcular o payback e já o VPL e a TIR, tá? Então, no ano... Só um minuto. Ixi, rolou a bronca. Alô? Oi? Alô? Oi, gente. Professor, Estão escutando aí? Sim. Então tá bom. Alô, estão escutando? Sim, professor. Sim. sim. Então vamos lá. Vamos fazer o fluxo de caixa descontado. Os 852 mil, ele já está no valor presente. Então não preciso fazer nada com ele. Ele vale hoje 852, tá? Como que a gente vai descontar o valor futuro? 177.400. Vou ter que trazer ele para valor presente, tá? Quem lembra como faz? Alguém calculou aí? Deixa eu abrir aqui a calculadora financeira. Ah, esse é a TIR, né? Deixa eu abrir aqui. Se alguém quiser ir fazendo aí. Lembram como que a gente faz? Então, olha só. Tenho 177.400. 177.400 de valor futuro, FV. A gente fez VPL, vocês lembram disso, né? Tá? É o valor futuro. Eu quero trazer ele para trás um ano, então 1N, período. Há uma taxa de 25%, que é a minha TMA, tá? 25% e pergunta o quê? O PV. 141.920. Então, deixa eu subir aqui para caber. Então, esse 177.400 daqui um ano, ele vale hoje 141.920. Tá certo? Descontado aquela taxa que eu quero ganhar, no caso 25%.
Tá bom? Então, vamos lá para o próximo. O próximo é 231.770. Então, meu valor futuro do ano 2, 231.770 é meu valor futuro. Eu quero trazer ele para trás quantos períodos? 2. 2. N. A que taxa? 25. 25. E pergunto o valor presente, PV. Então, 148.332,80. Então, o que significa isso? 231.770 equivalem hoje a 148.333. Tá certo? Ano 3, 282.750, valor presente. Aliás, valor futuro, né? É aquilo que vai ocorrer lá no ano 3, valor futuro. 25% a taxa, 25 e vou trazer ele para trás 3 períodos, 3N. Perguntou PV. 144.768. Então, aqui ele está me falando o quê? Que R$ 282.750 daqui a 3 anos equivalem hoje a 144.768. Tá bom? Aí, ano 4. Vamos lá. Ano 4, 283.800. É o quê? Meu valor futuro. Vou descontar ele a uma taxa de 25%. 25 e izinho minúsculo, que significa taxa. Vou trazer ele para trás 4 períodos. 4N. Perguntou PV. 116.244,48. Ok? Então, tá aqui, ó. Então, o que isso significa? Que 283.800 daqui a 4 anos equivalem hoje a 116.245. Tá bom? E, finalmente, o último ano. 583.680. Daqui a 5 anos é meu valor futuro. Vou trazer ele para trás 5 períodos. 5N. É uma taxa de 25%. 25 e pergunto o valor presente. Tá? Então, 191.260. Então, o que significa isso? Que 583.680 daqui a 5 anos equivalem hoje a 191.260. Tá certo? Então, aqui eu achei meu fluxo de caixa descontado. Com base nisso, agora eu vou fazer o payback descontado, que é o que vale, né? Tá? Quando a gente calculou o payback, a gente viu esse detalhezinho. O que interessa, o que vai mostrar se eu vou estar tendo retorno, é o cálculo do meu payback com base no fluxo de caixa descontado. Porque aqui ele está levando em consideração os 25% que eu tenho que ter de retorno. Tá certo? Ok? Sim? Esse fluxo de caixa, se a gente for fazer no Excel, a gente vai usar a fórmula do VPL? Sim, pode usar do VPL, tá? Se vocês quiserem, até faço ele aqui no Excel, não tem problema. Então, porque eu estou tentando fazer aqui pela fórmula do VPL e está dando valor diferente. No ano 1, deu o mesmo valor, só que no ano 2 não deu. Tá. Eu já faço já. Na sequência eu faço aqui. Tá bom? Ok? Uhum. Terminando aqui o payback, aí eu já faço o VPL no Excel para você ver o que eventualmente deu errado aí, tá? Só para fechar o raciocínio aqui. Certinho? Tá bom. Tá? Então, olha só. Vamos calcular o payback. Acumulado descontado. Eu investi 852. Tenho que recuperar quanto? 852. Tenho que recuperar 852. Entrou 141. Falta recuperar quanto? 710. Falta recuperar 710,080. Entrou 148. Falta recuperar quanto? Alguém faz aí para mim? 561.747,20. Isso. Falta recuperar 541.747. Entrou
Alô, estão me escutando? Sim. Não, o Sim. processo do áudio falhou pra mim. Tem hora que está falhando o áudio aqui. Então, ó, falta recuperar 561 no ano 2. Entrou 144, falta recuperar 416.979, certo? Entrou 116.245, falta recuperar quanto? Alguém faz aí? 300.734,72. Isso. Falta recuperar 300. Entrou 191. Recuperei ou ainda falta? Ainda falta. Ainda falta. Quanto? 109.474, é esse? Isso, exatamente. Tá? Então, olha só. Esse projeto, eu consigo perceber que eu recuperei o valor que eu investi? Não. Não. Não é? No caso, qual é o valor do meu VPL? Justamente isso daqui, ó, 109.474. Tá? Então, meu VPL deu negativo. Significa o que esse VPL negativo? Que faltou 109.474 para que eu recuperasse os 852 mil. Lembra-se disso? A lógica? Sim. Então se faltou recuperar 109 mil, eu tive o retorno dos 25% que eu queria, no percentual? Não. Não. Então, a minha TIR é de quanto? Maior ou menor do que 25%? Menor que 25%. Bem menor. Bem menor mesmo. É menor, tá? Olha só, 19,64, tá? Já mostra como calcula aqui, os 19,64. Então, olha só, eu precisava recuperar 852, o VPL me mostrou que eu não consegui recuperar. Faltou 109 mil para que eu recuperasse o que eu investisse, em valores absolutos. E a TIR me mostra o quanto eu tive de retorno, né? Ainda que eu não tenha recuperado, ela me mostra qual foi o retorno que esses 852 me deu, em função desse fluxo de caixa todo, tá? Então, nesse projeto eu tive um retorno de 19,64% ao ano. Eu precisava de quanto? 25. 25%. Então, aqui acaba o cálculo do nosso projeto. Com base nesse cálculo aqui, nesse resultado final, TIR VPL, e com base na pergunta inicial do problema, olha só, vamos lá para a pergunta inicial do problema. Olha só. Verificar a viabilidade do projeto, né? Verificar a viabilidade do projeto. Vocês acham que com base nesse resultado o projeto é viável ou não? Não. Não. Não é viável, exatamente. A gente fez tudo isso daqui, fizemos esse monte de continha e aqui percebemos que o projeto não é viável. O projeto não é viável. Perceberam? Faz todas essas contas para poder chegar só aí. Exatamente. Aqui, ó. O pior é que antes de chegar nesse quadro parecia muito viável, né? Pois aí é. chegou. Exatamente. As aparências enganam. Professor, refaz o cálculo para a gente lá no Excel para a gente entender. Vamos fazer no Excel. Vamos lá. Tá. Vamos lá. Então, aqui, ó. Vamos até usar esse fluxo de caixa. Estão visualizando aí a tela do Excel? Sim. 852. Negativo, né? Eu tenho que respeitar o sinal, tá? 852 negativo. Alguém quer
Alguém quer editar para mim, para não ficar 177.400 ano 1? Ano 2 é quanto, gente? O fluxo futuro. 231.770. 231.770. 282.750. 82.750. 283.800. E o 5? 583.680. 583,80? 680. Ah, 680. 680. Opa. Certo? Então, olha só transcrever lá para a gente fazer aqui. Tá? Ok? Então, olha só, no VPL, então vou colocar aqui a nossa TIR, né? 25%, né? Tá? TIR, a TMA, aliás, TMA, tá? Então, tem duas maneiras de eu calcular aqui no Excel. O primeiro é chamando direto a fórmula do VPL. Então, igual VPL, abro os parênteses. Taxa, né? 25%. Então, seleciono lá a taxa. Né? No caso, eu vou fixar ela aqui. F4. Já que não precisa. Vamos lá, puxar de novo. Igual VPL. Taxa é a TMA. Ponto e vírgula. Aí o Excel me dá ajuda aqui. Ele está falando, ó, seleciona a partir do valor do momento 1, ó. Momento 1, tá? Até onde tiver, tá? Fecha o parênteses. A gente sabe que o momento 0, o valor do momento 0 faz parte do VPL, né? Só que ele não está incluso na fórmula matemática aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai incluir ele. Então, mais o valor do momento 0. Dá o Enter. Olha só. 109.474 e 46 negativo. Qual o valor que tinha dado? Ó, 109.474. Tá? Então, o VPL bateu. Tá certo? A TIR, vamos ver a TIR? Chama a fórmula da TIR, igual TIR. Abre o parênteses. Seleciona todos os valores do fluxo. Tá? Fecha o parênteses. Professor, só clica de novo na fórmula do primeiro que o senhor fez aí, porque fiquei sem imagem aqui. Ah, tá. Nem vi o senhor fazendo. Olha lá. Então, o que é? É a taxa. Vou fazer aqui de novo. Igual VPL. É a taxa, TMA no caso. Ponto e vírgula. O valor do momento 1 até onde você tiver. Tá? Aí depois eu acrescento aqui o valor do momento 0. Mais. Tá certo? Ok? Tranquilo? O da colega, o que a colega tinha perguntado. Acho que você viu o erro porque você deve ter feito de outra maneira, não é isso? Eu tinha feito VPL, mas aí depois eu vi que eu tinha que usar a fórmula do VP primeiro. Ah, tá. Então você fez isso daqui, ó. Então, o que a colega fez foi isso, ó. Tá? Ela calculou aqui o fluxo de caixa descontado, ó. Tá? Negativo. Igual. Chama a fórmula do... Opa, por que não está escrevendo? Valor presente? Isso, é. VP? Exatamente, ó. Vou chamar aqui a fórmula do valor presente, tá? É a minha taxa. Aí vou fixar ela aqui para PNF4, tá certo? Ponto e vírgula. O valor futuro. Aliás, o período. O período. O valor futuro. E fecho o parênteses. Multiplico isso por menos 1 vezes menos 1. Tá? E aí arrasto, né? Então, o que a colega fez, acho que foi isso aí no Excel, não foi? Que você tinha perguntado? Foi isso mesmo. Tá? 852. O VPL nada mais é do que a soma, né? De tudo isso daqui, ó. Soma. Vou somar todos os meus valores presentes, ó. Tá? Opa. Deu alguma coisa errada aqui.
O que foi que deu errado aqui? Opa. Calma aí. O que aqui deu errado? Igual VP. F9, certo? H11. É gostoso. Deixa eu ver aqui. Igual VP. Minha taxa 25. Ponto e vírgula. Período 2. Vírgula 0. Valor futuro vezes menos 1. Deixa eu fixar aqui, não tinha fixado lá. Minha taxa. Isso, agora deu certo. Certo? Então, o que a colega tinha perguntado, se ele tinha visto o erro provavelmente por aqui, não foi? Se eu tinha dado erro aqui, não é isso? Isso mesmo. Tá. Você conseguiu identificar aí? Não, consegui sim, professor. Tá. Obrigado. Ok. Tranquilo? Então, no Excel seria assim. Professor, para fixar a taxa é F4? F4. Isso, F4. Tá? Então, chegamos ao final do exercício 8. Tudo isso daqui para a gente ver se vale a pena ou não. No caso aqui não valeu a pena, tá? Mas o objetivo é justamente isso. Igual vocês falaram, parecia que, né, seria viável, parecia que daria, né? Tá? Mas vale muito a pena, muito mais a pena o investidor pagar para um analista financeiro fazer um projeto desse, fazer essas continhas, do que ele chegar a investir R$852 mil e lá no final ele descobrir que não conseguiu. Sai mais barato. Tá? Ainda que você cobra aí uns 10, 15 mil para fazer um trabalhinho desse. Certo? Professor, Sim? o senhor poderia só rever a fórmula do TIR no Excel? Sim. Por favor. Vou fazer aqui, ó. Igual TIR. Uhum. Abre o parênteses. Aí você seleciona o fluxo futuro. Todo, ó. Do momento 0 até onde você estiver. No caso, a gente tem até o 5, né? Fecha o parênteses. Aí aqui ele deu 20, por quê? Aí é arredondamento. Não sei se é o caso seu aí, né? Mas você aumenta a quantidade de casas, ó. Tá vendo? Olha lá. Agora ele deu certinho. Era a quantidade de casas, será? É, foi a quantidade de casas. Tá. E ele arredondou. Isso, aí era redondo. Tá? Ok? Tá ótimo. Obrigada, professor. Nada.